Até agora nós já vimos painel do representante processual. Aqui no painel do representante processual nós vimos a aba expediente, a aba acervo, a aba agrupadores. Nós já vimos processo, novo processo incidental, novo processo incidental, não protocolado. Agora nós vamos ver processo, pesquisar processo. Então cliquem aí, processo, pesquisar processo. O que é esse processo, pesquisar processo? É o seguinte, um advogado entra com uma ação no PJE, distribui esta ação. A ação, assim que ela é distribuída, ela aparece no acervo do advogado. Então, assim como a ação é distribuída, ela vai aparecer em painel do representante processual, acervo. O oficial de justiça, ele vai até o réu e vai fazer a citação. Na citação, agora, não vem mais a contrafé. Ou seja, vai vir o nome do documento, um código na frente, que é um código de acesso, e ao final do mandado de citação, que infelizmente está extremamente mal redigido, tem um endereço de um site. O réu ele tem que acessar aquele endereço, digitar o código de acesso de cada documento para somente então conseguir identificar o que está acontecendo, por que ele está sendo processado. Mas infelizmente o mandado de citação não é muito claro nesse ponto. Eles jogam as informações, o réu, ao receber o mandado de citação, ele não consegue compreender o que ele tem que fazer para poder identificar qual a ação e o porquê ele está sendo processado. Então, no caso, o réu ele vai procurar um advogado. Neste caso, o advogado pode ser você. E como você deve proceder? É simples e fácil. Você não precisa digitar aquele código que aparece no mandado de citação, ok? A não ser que seja uma ação em segredo de justiça. Mas se não for, você vai acessar o PJE utilizando o certificado digital. Então, você vai acessar utilizando o certificado digital. Você virá em processo, no menu processo, pesquisar processo. Então, você vai vir em processo, pesquisar processo. Aqui em processo, pesquisar processo, ou você vai colocar o nome da parte, ou então você vai digitar o número do processo. Nesse nosso caso, vamos digitar o número do processo, mas você pode colocar um nome aí qualquer, por exemplo, como o nome da parte José, Joaquim, não tem problema nenhum. Digita o número do processo. E aqui embaixo você vai clicar em pesquisar. Então, ou coloca o nome, pode digitar, por exemplo, José, ou João, ou Joaquim, não tem problema, e clique em pesquisar. Ou então coloca o número do processo. Clicou em pesquisar, vai aparecer o processo. Então, nesse caso, você vai clicar nesse caderninho com óculos, também chamado de Bob Esponja. Você vai clicar no Bob Esponja. Aí ele vai trazer essa informação, que conforme a resolução do CNJ 121, o acesso aos autos do processo de que o advogado não faz parte será registrado para fins de eventual responsabilidade civil. Quer continuar? O que é essa resolução do CNJ 121? Essa resolução ela veio modificar o conceito de publicidade do processo. Então, no processo físico, qualquer pessoa pode chegar e ter acesso àquele processo. No processo eletrônico, não. O processo eletrônico ele não é mais público, ok? Só é público no processo eletrônico. A classe judicial, o órgão julgador, o nome das partes, o andamento processual, as decisões e órgão julgador, classe judicial, número do processo, nome das partes, andamento processual e decisão. Então, esses 6 itens hoje é considerado como público. Qualquer coisa que não seja esses 6 itens não é mais público. Ou seja, as pessoas não conseguem mais visualizar um processo de terceiro, ok? A não ser o advogado. Nós, advogados, temos uma lei federal que nos garante ter acesso ao processo, obviamente, salvo se estiver em segredo de justiça.
Então, para a parte ter acesso ao processo dela, ela tem que ter o certificado digital, ou então ela procura o advogado, ou ela pode ir na secretaria, que eles vão mostrar o processo para a parte, ok? Vai colocar o monitor e vai mostrar o processo para a parte. Então, essa resolução do CNJ está justamente falando isso. As informações públicas você tem acesso, mas agora você está saindo das informações públicas e querendo visualizar informações que não são mais públicas. Então é só você clicar em OK, que não tem problema nenhum. Vale a pena, recomendo a leitura da resolução 121 do CNJ. Quando você acessa o processo, agora sim nós estamos visualizando um processo eletrônico. Até então nós estávamos somente no sistema de processo eletrônico. Agora nós estamos vendo um processo eletrônico. Então aqui no processo eletrônico tem o juiz, tem o número do processo, tem o nome das partes, tem o órgão julgador. A primeira aba é a aba processo. Essa primeira aba é como se você estivesse pegando o processo físico e folheando, ok? Então a aba processo. Aqui embaixo na aba processo tem aqui escrito documentos. Aqui embaixo está escrito documentos, então você vai clicar em documentos, lembra? Clica, abre, clica, fecha. Então, clicou em documentos, vai aparecer os documentos referentes a essa ação. Embaixo de documento tem movimentações do processo. Então, aqui são as movimentações referentes a este processo. Lembrando que no PJE a gente vê os documentos juntados mais recentes para os documentos juntados mais antigos. Então, a gente vê os documentos, o processo, a gente lê ele de trás para frente, do mais recente para o mais antigo. Ao lado da aba Processo, nós temos a aba Incluir petições e documentos, que já falaremos sobre ela. A aba Audiência. Então, sempre que tiver uma audiência referente a este processo, você vem na aba Audiência e vai verificar. Expediente, geralmente expediente é coisas relacionadas aos correios, uma citação que foi enviada, então sempre que tem algum expediente ele vai constar aqui. Características do processo. Em características do processo ele vai falar se tem segredo de justiça, justiça gratuita, se tem alguma prioridade, se o processo tiver alguma perícia já marcada, agendada, ou se ocorreu alguma perícia, ele vai constar aqui na aba de perícia. Associados. Essa aba associados sempre vai aparecer um processo se tiver algum processo distribuído por dependência. Então, se tiver algum processo que foi distribuído, novo processo incidental, ele vai aparecer em associados, ou seja, você está verificando que o processo ele foi amarrado um no outro. Então, ele consta como associado. E acesso de terceiro. Sempre que uma pessoa acessar um processo que não é dela, então, sempre que você acessar um processo que não é seu, ele vai constar o seu acesso aqui em acesso de terceiro. Então, se você entrar em mais de uma vez em um processo que não é seu, então vai constar, vai ser lançado por mais de uma vez o seu acesso a aquele processo. Ok? Mas voltamos na primeira aba, processo. Aqui em processo, vamos aqui em documentos. Então, se você quiser visualizar os documentos, tem duas formas. Uma delas é você aqui na aba, ou quer dizer, na coluna aqui, anexo, tem que ser na coluna anexo. Você vai clicar ou no Bob Esponja ou nessa imagem de PDF que o documento vai abrir. Então, você consegue ler. A segunda forma, você pode vir aqui em cima em Downloads de documento em PDF. Você clica em Download de documento em PDF, põe, por exemplo, na ordem crescente e clica em Gerar PDF. Porque nesse caso o PDF de todos os processos, todos os documentos, eles vão ser baixados para o seu computador, então você consegue visualizar na íntegra. Não precisa estar online, não precisa estar acessando o sistema para que você veja o processo na íntegra, ok? Mas vamos supor que quando você vai fazer uma contestação, ou então uma impugnação, ou atravessar uma petição intermediária qualquer, você quer fazer referência a algum documento. Como você deve proceder? Todas as referências que no processo físico a gente põe conforme documento na página tal. No processo eletrônico ele é um pouquinho diferente. No processo eletrônico você é obrigado a fornecer o ID do documento. Então aqui na coluna documento,
nós temos o ID. Então, você é obrigado a fornecer esse ID. Então, você vai dizer na sua contestação, conforme documento do ID número tal. Por exemplo, conforme documento do ID 325281. Quando o processo ele tem poucos documentos, fica fácil de identificar. Mas, normalmente, o processo tem 3, 4, 5 páginas de documento. É muita coisa. Então, nesse caso, nós recomendamos, além de fornecer o ID do documento, forneça também um nome que consta na coluna documento. Então, põe conforme petição inicial ID 325281. Ou então, conforme nota fiscal 20 ID 325282. Então, forneça a nomenclatura que consta na coluna documentos e o ID que consta na coluna ID, ok? Se o documento for um documento em PDF, além do fornecimento do ID, é possível você também fornecer o número da página daquele documento. Como que você vai fornecer o número da página? Então, você está olhando o documento, aí você quer questionar alguma coisa dessa nota fiscal. Aqui na parte superior, tá vendo o mouse? Aqui na parte superior tem a página do documento. Então, aqui no caso é a página 2 de 2. Então, todo PDF ele tem página e a página ela consta aqui na parte de cima do PDF. Então, aqui em cima você consegue identificar a página. Então, o que você vai fazer? Você vai falar, por exemplo, conforme nota fiscal 20 no ID 325282 na página 2 ou na página 5. Então, você vai fornecer o nome do documento, vai fornecer o ID, lembrando que o ID ele é obrigatório. E dentro do PDF você vai informar qual página ele está, ok? Então, fique muito atento para quando você for fazer referência de um documento do PJE, pois você tem que fornecer o ID daquele documento. Então, você pegou, visualizou o documento, agora você visualizou o processo, falou com o teu cliente, gostou da ação, vai querer patrociná-lo nesta ação, pegou a procuração com o cliente. Agora você vai pedir para se habilitar no processo. Por exemplo, uma das formas que você tem para pedir para se habilitar no processo é vindo aqui nessa aba, incluir petições e documentos. Então, aqui incluir petições e documentos, aqui no tipo de documento, por exemplo, você pode colocar petição. Aqui na descrição, você pode pôr petição ou então você pode colocar petição de liberação de acesso e procuração. Aqui você pode colocar segue petição em PDF. Lembrando, colocar ou em Helvética ou Geórgia. Tamanho de documento 14. Opa, pus 18, tamanho de documento 14. Clica em salvar. E aqui em adicionar, você vai subir a petição. Em adicionar, você vai subir a petição e a procuração. Vai subir a petição e a procuração, vai colocar o tipo de documento, um é petição, o outro tipo de documento é a procuração. Ok. Então, você está em processo, consultar processo. Você está visualizando um processo de terceiro. Você quer se habilitar nesse processo, ou seja, você quer juntar a procuração para que esse processo seja incluído o seu nome e ele seja liberado no seu acervo geral, ok? Então, você vem aqui em incluir petições e documentos, coloca, clique em assinar documentos, permitir, clique em assinar documentos e pronto. Pode ver que fechou. O que aconteceu neste caso? Vamos voltar aqui na aba processo.
sempre que você fizer um peticionamento, sempre vá no processo e verifique se aquela petição e aquele documento foram juntados naquele processo. Então, aqui no nosso caso foi, olha aqui, pode verificar, tá, a petição de liberação de acesso, aí aqui tem a petição inicial e aqui tem a procuração. Ok? Pode verificar que os cadeadinhos estão fechados, então eu fiz o peticionamento. Então, nesse caso, o processo ele vai para a secretaria e eles vão liberar esse processo no seu painel do representante processual, lá na aba Acervo, ok? Por aqui também, em processo, consulta, processo, você também consegue peticionar, por exemplo, quando você trabalha numa empresa, é advogado de alguma empresa, e a empresa recebe um ofício. Então, a empresa não é parte do processo, ela recebe um ofício para poder fornecer alguma informação daquele processo. Então, nesse caso, você vai fornecer informação vindo aqui em processo, consulta, processo, você vai peticionar naquele processo eletrônico, fornecendo a informação requerida pelo juiz. Ok? Outra pessoa que pode enviar petições por aqui, um perito. O perito ele foi contratado para poder fazer análise daquele processo, de alguma questão naquele processo, e ele tem que peticionar. Qual que é a forma que ele tem de peticionar? Vindo aqui em processo, consulta processo, vem aqui incluir petições e documento e ele vai subir a petiçãozinha mais o laudo pericial, ok? Então aqui no processo, consulta processo, você vai peticionar se você ainda não tiver esse processo no seu acervo geral. Se você for virar advogado da parte, você pede a liberação e somente então você consegue peticionar pelo acervo geral. Então, no nosso caso, a gente pediu a liberação do sistema, nós podemos sair de processo, consulta processo. Nós vamos aqui no painel do representante processual, vamos aqui em acervo. Em acervo, vamos clicar na comarca e vamos abrir o processo que nós queremos analisar. Que o processo foi liberado no nosso acervo. E aqui no nosso acervo, no acervo do painel do representante processual, nós vamos aqui incluir petições e documentos. E é por aqui que nós atravessamos todas as petições intermediárias. E não sei se vocês perceberam, mas quando nós pedimos a liberação do sistema, nós apenas clicamos em assinar digitalmente. As petições intermediárias, a assinatura ela é vinculada com o protocolo. O que isso significa? Que quando você assina digitalmente, você já assina protocolando. Ao contrário da petição inicial. Na petição inicial do processo, novo processo e processo, novo processo incidental, você assinava primeiro e protocolava depois. Aqui não. Quando você clica em assinar digitalmente, você já está protocolando. E uma vez protocolado, é recomendável você sempre ir no processo e aqui nessa coluninha aqui de documentos e verificar se todos os documentos foram anexados e se os cadeadinhos estão fechados. Caso o cadeado esteja aberto, você vai clicar em cadeado por cadeado e vai assinar digitalmente para fechar o cadeado, pois somente então aquele documento foi efetivamente enviado para o processo eletrônico. Então, sempre que você quer visualizar um processo de terceiro, você vem em processo, pesquisar processo, que você consegue analisar o processo de terceiro, todas as petições e documentos, inclusive você consegue peticionar pedindo para liberar o sistema, ou para poder juntar uma resposta de um ofício, ou para juntar uma perícia, ou alguma outra petição intermediária. É possível, inclusive, em processo, consulta de processo, você juntar sua contestação e documentos, ok? É possível sim, mas lembrando, é sempre recomendável você fazer o protocolo através do painel do representante processual acervo. Essa é a forma correta. Mas vamos supor que está muito em cima do dia do prazo, não dá tempo de você pedir para liberar o sistema, então é possível você já juntar a contestação e documentos por aqui, ok? Qualquer dúvida, reveja os vídeos ou então anote no papelzinho aí do lado
que nós tiraremos todas as suas dúvidas no Hangout. Vamos para o próximo passo.